Fala um O pouquinho do Silvio Silvio pra o gente. Silvio era uma entidade, né, a gente fala, porque ele chegava, todo mundo parava, e ele tem aquela coisa que aquela presença dele era Imponente, uma né? coisa, assim, louca, né. E eu lembro que, na época, quem me chamou para trabalhar com o Silvio foi o Orlando Macrini, que era diretor do SBT e do Silvio do Silvio Santos na época. Ele falou assim para mim: "Nós estamos começando um programa que a gente ainda não sabe quem vai apresentar. E quem vai dirigir vai ser o Magrão, Roberto Manzoni, que foi por muito tempo o diretor do Domingo Legal, do Gugu. E a gente precisa que você ajude ele aí na produção. Você pode ajudar?" Eu falei: "Claro, posso." Aí fiz uma reunião lá com o gerente de produção, que era o Sérgio na época. Falei: "O que que vai ser?" Aí eles falaram assim: "A gente não sabe, é meio sigiloso, porque as coisas do Silvio acontecem meio assim, ninguém sabe o que vai ser, como vai ser, tipo, é surpresa, né?" Aham. "Bom, vamos fazer então, o que que é?" A princípio era o Hot Hot, um programa que teve há muito tempo atrás, né, que o Silvio apresentava. Acho que eu lembro da É, vinheta. "In the hot, hot, Aham. hot", é. E aí, eram as provas externas, aquelas provas, tipo, que corria tinha que pegar a bola em cima de uma ponte balançando, sabe aquelas Sim. coisas assim? Aí a gente começou a gravar aquelas provas externas, né. E aí a gente gravando lá, e: "Meu nome é Vanessa, eu vim aqui pra arrasar", corria, pegava a bola, jogava, tinha que pular, tal, não sei o quê. E aí o Silvio assistiu e falou: "Eu vou voltar a apresentar esse programa, não vou botar ninguém não." Olha que danado. Aí ele chamou a gente de novo, o Orlando, e falou: "Olha, é o Silvio que vai apresentar o programa, então a gente precisa montar mais alguma coisa." Aí sentou eu, o Heron, que era o cenógrafo do Silvio na época, é cenógrafo no SBT até hoje, e o Magrão. E a gente fez uma reunião de como seria esse programa, porque assim, não ia chamar Hot Hot de novo, né? Que ia ter um monte de quadros, a gente tinha colocado outros quadros, tal. E aí a gente falou: "Cara, por que que a gente não faz igual o Titãs, é dia de descanso, é dia de domingo, programa Silvio Santos, programa Silvio Santos", porque eu nunca o programa Silvio Santos chamou o programa Silvio Santos. Chamou A Porta da Esperança, Topa Tudo por Dinheiro, Hot Hot, tinha vários nomes, mas nunca chamou o programa Silvio Santos. E o dia do domingo era Sim. programa Silvio Santos, né? Aham. Então aí a gente mandou pro Silvio meio que sem saber se ele ia aprovar, e ele falou: "Ok, vai ser programa Silvio Santos." E a partir daí, a gente começou a organizar os quadros que teriam no programa, que hoje é o programa Silvio Santos que está no ar. Então era o Jogo dos Você Pontinhos, participou. Legal. o Jogo dos Pontinhos, o Jogo das Três Pistas, né. Então isso foi programado pela gente ali. Na época, tinha um quadro, que era um quadro infantil, que era com a Maísa, que era esse quadro era uma direção minha. Na realidade, a gente como começou eu, o Magrão e o Heron, a gente programou os quadros, a gente chamou os produtores para executar esses quadros, e eu acabei ficando junto na execução de todos os quadros. Aí a gente fez uma reunião geral com o Silvio, e aí o Silvio com papel na mão, vamos lá, quem é o responsável por esse quadro? Aí o Magrão falava: "A Vanessa." Esse, a Vanessa. Esse, a Vanessa. Ele: "Ué, mas a Vanessa é responsável por todos." Aí ele falou: "A Vanessa tá sobrecarregada, vamos dividir então." Aí ele começou a dividir os quadros, né, para os produtores que estavam lá. E eu fiquei com o quadro da Maísa, o Jogo das Três Pistas e o Jogo dos Pontinhos. Na época, que os três ficaram comigo, né? E daí a gente fazia os quadros, tal, e era muito legal trabalhar com o Silvio Santos, porque assim, o Silvio Santos é uma coisa que não pode ter erro. Era uma coisa que não podia ter Jura? erro. Eu falo Hã. é uma coisa, porque pra mim ainda não, a minha memória ainda, enfim. Eh, porque ele é britânico, o Silvio. Se ele falar que vai gravar às 10 ele está pronto no palco. Ele não tinha um minuto de atraso. E aí, às 11 ele parava, ia pro camarim, comia o bife dele, era tudo Tudo certinho, uma sabe? rotina. Uma rotina direitinho. Ele ia pro camarim, aí a Raimunda, que já fazia o bifinho dele, né? Porque antigamente era ele que fazia o bifinho dele, aí quando eu trabalhava lá, era a Raimunda, que é a camareira, era a camareira dele na época, fazia o bifinho dele, ele comia, dava um tempinho e voltava à gravação. E aí, assim, a gente gravava e os quadros tinham que ir certinho. Passei um perrengue no primeiro programa Silvio Santos, Hã. que assim,
Eu suava. Eu falava, meu Deus do céu. A gente tinha um quadro que chamava O Sucesso de Ontem e de Ontem. Um sucesso de ontem e de hoje. E o primeiro programa Silvio Santos, a gente levou o Zezé de Camargo e Luciano. Aí, o Silvio chegou, tal, não sei o quê. O Zezé não chegava. O Luciano não chegava. Luciano Luciano atrasado. E a Raimunda falando, ele quer gravar. E eu falava, o Luciano não chegou. E ela falava, ele quer gravar. Daí, ele chamou o Magrão e falou, nós vamos gravar sem ele. Se ele não chegou Só no com o horário, Zezé. não, pode Ai. mandar o Zezé embora. Falei, como é que eu vou mandar o Zezé de Camargo embora? Como que eu faço isso? Eu suava. Até que o Magrão conseguiu e colocou o Zezé dentro do camarim com ele. E aí ele conversando com o Zezé, falando, contando a história e tal. E eu monitorando a chegada do Luciano, ligando pra assessora. Eu, Arleide, pelo amor de Deus, cadê o Luciano? E o Luciano chegando. Graças a Deus, o Luciano chegou. Aí o Zezé tava no camarim. E aí o Silvio conversou com o Zezé e falando com ele e tal. Aí o Zezé falou pra ele: eu tô em cartaz com um show que eu gostaria muito que você fosse e tal, que chama 2 Horas de Sucesso. O Silvio falou: Nossa, muito bom esse nome. Será que a gente consegue fazer um programa chamado 1 Hora de Sucesso? Porque 2 horas é muito. E aí você faz o primeiro programa. Ele falou: Tá, pode contar comigo, Silvio. Por causa do atraso. Por causa do atraso, surgiu um novo programa que eu fiz a produção geral e a produção musical desse programa e a direção de palco. Por causa desse atraso. Olha que louco. O primeiro programa Olha Silvio só. Santos. Aí o Luciano chegou, a gente gravou, foi tudo lindo, maravilhoso, mas eu passei um perrengue no primeiro. Depois disso aí, foi tranquilo. Que legal, que legal. Pode- Está conectado com a gente nas redes sociais, nas plataformas de áudio? Ouça os nossos episódios no Spotify, Apple Podcasts e Prime Music. E acompanhe todos os nossos conteúdos nas principais plataformas. Siga-nos no Facebook, veja os melhores momentos lá no TikTok e fique por dentro de tudo no nosso Instagram. 2 redes sociais que já somamos mais de 12 mil seguidores. É isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês e se ainda você não fez, curta agora esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe as novidades exclusivas do nosso canal. Oi, amigos do Novocast. Histórias maravilhosas. Tá?